que nós vamos estudar hoje pela manhã o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Obrigado, Perla. Obrigadão. Então, Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 22. E nós temos aí um ensinamento da parte do rei Salomão de como que nós precisamos olhar para o mundo não numa ótica humana, não numa cosmovisão humana, mas olhar para o mundo, para as coisas que acontecem no mundo, numa ótica divina, numa ótica do próprio Deus. Seja bem-vindo, Vera, Deus abençoe você, família. Então, olhar para o mundo e para os acontecimentos, sejam eles acontecimentos louváveis, acontecimentos agradáveis, ou sejam catástrofes, seja qualquer outra coisa dessa natureza. Rosânia, seja bem-vinda. Então, qualquer acontecimento que existe no mundo, nesse universo, nós precisamos aprender a olhar para todas essas coisas numa ótica divina, na cosmovisão de Deus. Rosânia, dê um abraço na Dona Regina aí, Dia das Mães, tá? Então vejam bem, o que nós temos para trabalhar nesta manhã? Nós colocamos aqui como tema desse capítulo 3 de Eclesiastes o seguinte tema: uma visão da soberana providência de Deus. Então, enxergar todos os acontecimentos, sejam eles pequenos, insignificantes, grandes, agradáveis, desagradáveis, sejam acontecimentos maravilhosos para a nossa vida. Graziele, seja bem-vinda, viu, Grazi? Carol também, seja bem-vinda. Então, qualquer acontecimento da natureza que acontece nesse universo, na vida humana, na minha vida, na sua vida, na vida de uma formiga, na vida de um elefante, nós precisamos entender, sim, uma visão soberana da providência de Deus nesse cuidado absoluto, soberano sobre todas as coisas. Karina, seja bem-vinda. Então, vejam bem, qual é a solução para a vida do incrédulo? Qual é a solução para o cristão? Como que nós devemos entender todos os acontecimentos no universo? Por mais pequenos, por tão grande seja, tão significante ou tão insignificante numa ótica humana, a solução para tudo isso é a providência soberana de Deus sobre todas as coisas. Nós vamos tratar de 3 pontos que nós precisamos destacar aqui. O primeiro ponto é: a perspectiva do cristão, ela difere da perspectiva do incrédulo com respeito aos acontecimentos no mundo, nesse universo. E nós precisamos entender isso, que nós cristãos, nós temos uma perspectiva, nós temos uma visão completamente diferente daquela que o incrédulo, ou o ateu, ou qualquer outra pessoa que não crê em Deus tenha na sua vida. Segundo ponto, o consolo final do cristão está no governo providencial de Deus. Se nós entendermos que Deus tem um controle providencial sobre todo este universo, sobre todos os acontecimentos no mundo, nós teremos um consolo da parte de Deus aqui para cada um de nós, nessa vida e para toda a vida, para toda a eternidade. O terceiro ponto fala: a injustiça fora da providência de Deus, ela é um desastre na vida humana. Numa ótica humana, a injustiça não tem sentido, não tem significado, não sabemos por que há tanta injustiça no mundo, mas na ótica divina ela tem resposta para a existência da injustiça, para a prática da injustiça no mundo. Então vamos começar aí dando então uma panorâmica nesse capítulo 3 de Eclesiastes, dizendo assim: uma visão da soberana providência de Deus. Primeiro, qual que é a tese desse livro de Eclesiastes? Logo no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 3. A tese de Salomão ele vai dizer assim: a vida é vazia, a vida não tem sentido, a vida não tem significado, a vida é vaidades de vaidades numa ótica humana. Se nós olhamos a vida simplesmente debaixo do sol, se nós queremos entender a vida somente nessa terra, ela é vazia. Não que esta seja a palavra final de Salomão.
ele vai nos ensinar algo mais, né? Essa não é a palavra final que Salomão dá com respeito à vida. Ele diz assim: a vida não tem sentido, não tem significado e é vazia quando nós temos uma visão da vida somente debaixo do sol. Nós não conseguimos olhar a eternidade, nós não conseguimos ver uma vida na ótica de Deus, de uma eternidade, de um gozo eterno no novo céus e na nova terra. O que Salomão está dizendo nessa tese? Ele está dizendo o seguinte: ele nos exorta sobre a realidade que o ser humano enfrenta se ele vive a vida sem Deus. Viver a vida sem Deus, ele sofrerá consequências desastrosas para a sua vida. Ele não encontra respostas para as dores, para a injustiça, para o sofrimento, ele não encontra significado para o trabalho, ele não encontra significado na sua própria sabedoria, ele não encontra significado no seu próprio prazer, nos seus próprios deleites dessa vida mundana. Mas no capítulo 3, Salomão nos dá uma real e completa solução para todos esses dilemas da vida. Ele vai então nos mostrar qual é a resposta de Deus, qual é a resposta da cosmovisão de Deus com respeito ao significado da vida, seja na sabedoria, seja nos prazeres, seja no trabalho. Ele mostra que há uma resposta da parte de Deus. Qual é a resposta de Salomão para o ser humano, para que ele não olhe a vida simplesmente debaixo do sol, mas que ele consiga entender o significado dessa vida, da sua existência numa ótica divina? Ele disse para mim e para você o seguinte: a solução para nós é acreditar na soberana providência de Deus em todos os acontecimentos neste universo, nessa terra. Para cada movimento de uma molécula, para cada movimento de uma formiga, para cada catástrofe, para cada vitória, há uma soberana providência de Deus fazendo com que todas essas coisas aconteçam para a glória dele, para o louvor dele, tendo como fim último o nosso próprio bem. Isso tudo há de beneficiar a vida do cristão, enquanto para o ímpio, para o incrédulo, isso resultará numa condenação eterna, numa disciplina eterna. Então Salomão está dizendo para mim e para você que ele vê a providência soberana de Deus em todos os acontecimentos como a única solução para dar significado à nossa vida, a esses acontecimentos que nós vivemos. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar tem uma resposta para essa pandemia. Mas a soberana providência de Deus, ela nos dá uma resposta para essa pandemia e para qualquer pestilência, para qualquer praga que acontecer nesse mundo, para que qualquer catástrofe que aconteça no mundo, a soberana providência de Deus nos dá uma resposta, ela tem uma solução. E ele vai dizer assim: olha, a única solução para a gente entender todos os acontecimentos, todos os eventos da vida humana é simples, é crer que existe algo. E que algo é esse que nós cremos que existe? Nós cremos, à luz das Escrituras, à luz desse capítulo 3, que há uma ordem soberana, divina e providencial das coisas que acontecem nesse mundo, dando significado para elas. Então, o que Salomão está dizendo? Que nós devemos crer numa ordem soberana, numa ordem divina, numa ordem providencial das coisas neste mundo que dão significado à vida. E que além do plano divino e ordenado, não existe esperança nesta vida. Então vejam bem, Salomão está dizendo que qualquer um de nós que não entenda a soberana providência de Deus, não há esperança para ele nessa terra. Observem que nesse capítulo aqui, do versículo 1 até o versículo 8, ele nos ensina a realidade de que os eventos da nossa vida estão além do nosso controle pessoal. Preste atenção nisso. Salomão está dizendo, e ele nos ensina a realidade de que todos os eventos de nossas vidas estão além do nosso controle pessoal. Nós não controlamos o tempo em que choramos e que sorrimos. Vejam bem o que ele diz, olha:
Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar a juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Veja, nós estamos vivendo esse tempo, não podemos abraçar. Então Salomão está dizendo assim, olha, todos esses acontecimentos da nossa vida, nós não temos controle sobre eles. Todos esses eventos, todas essas circunstâncias e situações, elas são controladas pela soberana providência de Deus no seu plano, não é? No seu propósito para a glória dele. Vejam bem, é como se Salomão estivesse perguntando a mim e a você, qual de nós, em plena sã consciência, escolheria para nós um momento para chorar? Um momento para lamentar, um momento para morrer? Qual de nós que diria dizer, olha, eu a partir de hoje, durante tanto tempo, eu só vou chorar. Depois eu vou decidir na minha vida que agora eu vou lamentar. Ou então eu vou agora decidir que daqui a um mês eu morro. Então vejam bem, todos esses eventos da nossa vida, todas essas circunstâncias e eventos da vida no mundo, estão fora do controle pessoal do ser humano. O ser humano não tem controle sobre essas coisas. Então Salomão diz assim, nós temos que acreditar num plano providencial, proposital de Deus, que Ele soberanamente providencia todas essas coisas segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Ele vai dizer assim, olha, os grandes eventos que caracterizam todos esses estágios da nossa vida estão fora do nosso controle. Nenhum ser humano tem controle absoluto, qualquer controle sobre qualquer evento da nossa própria vida. Todos os eventos, todas as circunstâncias da nossa vida, da vida de qualquer ser humano neste mundo, neste universo, estão debaixo da soberana providência de Deus sobre todas as coisas. E ele traça aqui, irmãos, um paralelo interessante para nós, que ele vai observar para nós. Entre esse capítulo 3 aqui, do versículo 1 até o versículo 8, se a gente traçar um paralelo com o primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 11, ele vai dizer isso para nós, olha, que ele estabelece uma visão completamente diferente, um ângulo completamente diferente entre o texto do primeiro capítulo, do versículo 3 a 11, comparado com o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Ele traça um paralelo aqui, é como se ele estivesse perguntando a você e a mim, dizendo assim, olha, pare e olhe a vida, contemple a vida somente debaixo do sol. E no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, ele vai dizer assim, pare, olhe a vida debaixo da soberana providência de Deus. Então vejam bem, do primeiro capítulo, versículo 3 ao 11, ele está dizendo assim, ó homem, olhe para a vida, crie uma expectativa da vida, crie uma esperança da vida, somente olhando debaixo do sol para a terra. Agora, olhe para o capítulo 3 e crie uma esperança, crie uma expectativa da vida, olhando do céu para cima, da ótica de Deus, da cosmovisão de Deus, né, dentro da soberana providência de Deus. E ele vai fazer assim, você vai perceber que há uma grande diferença para aquele que fundamenta, que acredita, que tem esperança, que tem expectativa de vida, somente olhando a vida debaixo do sol para baixo. E aquele cristão que olha a vida de uma perspectiva divina, de uma cosmovisão divina, dentro da ótica soberana, dentro da soberania da providência de Deus, ele terá uma visão completamente diferente. Ele terá uma expectativa, uma esperança sólida, uma esperança segura, estável, inabalável, quando ele enxerga as coisas na soberana providência de Deus. Do versículo 9 até o versículo 15 do capítulo 3, Salomão vai dizer assim, olha, nós precisamos ver as implicações da providência de Deus que controla esses eventos. Quais são as implicações? Como que Deus trabalha todas essas implicações
da soberana providência de Deus nesse mundo. Sempre há uma razão, sempre existe um significado, sempre existe uma resposta de Deus para essas circunstâncias. Do versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai dizer assim, olha, aqui há um problema para aqueles que não acreditam no plano proposital de Deus e que não vê a ação de Deus nesse universo ordenado. Então ele está dizendo assim, olha, o incrédulo, o ateu, aquele que enxerga a vida somente do sol para baixo, ele tem um problema sério para ele. O que Salomão diz aqui, a partir do versículo 16 e 20? Falou, olha, a injustiça. Não há resposta para a injustiça numa ótica meramente humana. O homem que contempla a vida, que cria a esperança da vida, olhando do sol para baixo, ele não sabe lidar com a injustiça, ele não tem uma resposta para a injustiça, ele não encontra significado para a injustiça. Mas aquele que olha para a vida numa ótica soberana da providência de Deus, que Deus tem uma providência soberana até mesmo na injustiça, nós vamos entender que há significado para a vida. Ele ressalta o seguinte, que além dessa crença da soberana providência de Deus, a vida é sem esperança, a vida é fútil e a vida é sem significado. Então não há uma explicação numa ótica humana, numa visão mera humana, para a questão da injustiça. Então aquele incrédulo, aquele que enxerga a vida apenas debaixo do sol e não consegue enxergar a soberana providência de Deus em todos os eventos, em todos os fatos da nossa vida, não há esperança para ele. A vida para ele é fútil, a vida não tem significado, por isso que ele fundamenta a sua vida meramente na sabedoria dele, meramente no prazer que ele desfruta e meramente no trabalho que ele tem. Mas Salomão nos ensinará coisas preciosas aqui nesse texto. A partir de agora, vejam bem, estabelece um ponto para a gente analisar aqui, que é o seguinte, a perspectiva do cristão difere da perspectiva do incrédulo. O que Salomão está mostrando do versículo 1 até o versículo 8? Dentro dessa perspectiva, ele fala assim, olha, a perspectiva de um cristão, de um crente, que tem uma cosmovisão, que tem uma visão conforme a soberana providência de Deus em todos os acontecimentos, em todos os eventos da nossa vida, ele diz assim, é muito diferente da visão do incrédulo, que tem uma cosmovisão humana e que acredita na vida e que crê em esperança simplesmente na vida debaixo do sol. Ele começa do versículo 1 em diante do capítulo 3 dizendo assim, há um horário marcado, definido para tudo em nossas vidas. Não é isso que ele diz? Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou, há tempo de coser, há tempo de rasgar. Então ele está dizendo assim, olha, há um horário, há um tempo marcado pelo próprio Deus para tudo quanto acontece na nossa vida. E há um tempo para todos os eventos debaixo do céu. Lembra que Salomão disse, olha, o sol nasce, o sol se põe, né? A lua faz isso, a lua faz aquilo, o sol faz isso, e o ciclo da vida ele é totalmente natural. E, como se diz, a sua eterna mesmice. Mas Salomão está dizendo desse capítulo 3, do versículo 1 até 8, dizendo assim, que existe um horário, existe um tempo determinado e marcado por Deus para todos os acontecimentos na minha vida, na sua vida, na vida dos seres humanos, no mundo, no universo. Nada acontece de forma aleatória. Observe as diferenças que Salomão levanta aqui para nós. Ele diz assim, olha, se você olha a vida debaixo do sol na perspectiva humana, você será frustrado. Mas se você olha para a vida numa cosmovisão de Deus, considerando o domínio soberano de Deus sobre tudo, entendendo a soberana providência de Deus em todo e qualquer acontecimento, em todo e qualquer evento, seja de sucesso, seja de fama, seja de perda, de dor, de vitória, de triunfo, ele diz assim, você precisa entender que há um horário, há um tempo determinado por Deus por todas as coisas, absolutamente tudo quanto acontece em nossas vidas.
Ele vai dizer assim: isso não é apenas o resultado de uma sequência aleatória de operações de efeitos naturais e impessoais. Ele está dizendo assim: nada na minha vida, nada na sua vida, nada na vida do homem, nada neste mundo, nada no universo acontece de forma aleatória. Nós não somos frutos do Big Bang. Nós não somos frutos da teologia da evolução, né? A teoria da evolução. Nós não somos frutos de uma força qualquer. Ele diz: não há nada aleatório na minha vida, não há nada aleatório na sua vida, não há nada em minha vida e na sua vida que seja simplesmente fruto de uma operação natural e impessoal. Nós não podemos crer nisso, não há nada. Tudo está determinado por Deus. Há tempo para todo o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, em todos os eventos, em todos os acontecimentos. Ele diz assim: nós precisamos crer que a nossa vida, que os eventos das nossas vidas, que os fatos que acontecem na vida são resultado, observe isso, ele vai nos ensinar nesse texto que tudo quanto acontece na minha vida, na sua vida e no mundo, no universo, é resultado da direção pessoal, intencional, da providência do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Vejam bem, se você muda o seu entendimento e fala: olha, nada na minha vida é aleatório. Tudo na minha vida é uma direção pessoal, intencional, de um Deus Todo-Poderoso e Soberano. Aí você vai observar, olha, os eventos são os mesmos, tanto para o cristão como para o ímpio. O que muda? O que muda é a nossa perspectiva. Se nós enxergamos todas as coisas na nossa vida como resultado da direção pessoal e intencional de um Deus soberano, e se eles acreditam que tudo é aleatório, que é fruto do Big Bang, que é fruto da evolução, então vejam bem, os eventos são os mesmos. O que muda é a perspectiva. Se nós temos uma perspectiva cristã, tudo na nossa vida tem sentido e tudo na nossa vida tem significado. Mas se eles olham numa perspectiva humana, numa perspectiva da evolução, numa perspectiva da teoria do Big Bang, então tudo para eles é aleatório, tudo é o ocaso, tudo acontece porque é assim que as coisas acontecem. Mas eles não têm respostas para a vida, eles não têm significado para esses eventos que nós enfrentamos na vida. Vejam bem, Salomão vai nos ensinar aqui que os acontecimentos da nossa vida, os eventos da nossa vida, eles são profundamente perturbadores em algumas circunstâncias. Vejam bem, quem de nós aqui escolhe um momento para chorar? Nós não escolhemos momento para chorar, né? Eu falo assim: olha, eu vou chorar, eu preciso chorar, eu quero chorar, eu tenho que chorar, esse é o momento de eu chorar. Nós não escolhemos, são os eventos de uma providência soberana de Deus que nos leva ao choro, que nos leva a sorrir, que nos leva a ter sucesso, que nos leva a passar por dificuldades, que nos leva a perder, que nos leva a ganhar. Deus está nesse controle soberano. E outra pergunta: qual de nós aqui escolheria tempo para lamentar? Qual de nós escolheria um tempo para sentir dor? Qual de nós escolheria um tempo para sofrer? Então Salomão vai nos ensinar o seguinte: olha, os mesmos eventos da vida que irritam, que provocam rebelião, que provoca dureza no coração do incrédulo, é só você voltar ao primeiro capítulo do versículo 3 até o versículo 11, você vai perceber que aqueles eventos ali que provocam irritação, rebeldia e dureza no coração do incrédulo, são os mesmos eventos vistos por nós que cremos num Deus e na soberana providência de Deus em todos os fatos e eventos, são vistos por nós como manifestação de um Deus proposital, de um Deus pessoal, de um Deus soberano, de um Deus providente. E isso muda a nossa expectativa, isso muda a nossa esperança de olhar para os fatos, de olhar para os eventos, de olhar para as circunstâncias e perceber a mão de Deus, a providência de Deus,
Irmãos, veja uma providência de Deus no cativeiro egípcio. O que Deus fez com o povo enquanto ele levou o povo dele para ficar 400 anos ou 430 anos escravo. Ele tira o povo ali amadurecido, um povo lapidado, ele faz com que o povo saia dali com toda a riqueza proposital para a construção do tabernáculo. O povo resgata todo o ouro do Egito, todo o bronze, toda a prata do Egito e leva para a terra prometida para lá poder construir o tabernáculo que Deus já havia planejado na eternidade. Observe o que Deus faz com o povo dele no cativeiro babilônico. O que Deus faz com o povo dele enquanto eles estão ali rodeando 40 anos naquele deserto até adentrar a terra prometida. Então nós conseguimos ver a soberana providência de Deus em cada fato, em cada evento. Olhe para a história do nascimento de Moisés, como que Deus controla todos os eventos, todos os momentos, todas as circunstâncias, todos os fatos. Não é? Ele pega Joquebede, Anrão e Joquebede, e eles têm um filho chamado Moisés. Eles colocam num cestinho, lança no rio. Deus coloca ele lá dentro da casa de Faraó. Deus faz com que ele eduque Moisés, que ele sustente a família de Moisés, e depois ele usa esse próprio Moisés para derrotar Faraó, para resgatar o seu povo e destruir o exército de Faraó. Vejam que quando nós temos a cosmovisão de Deus, de que em todos os fatos, em todos os eventos, nos mínimos detalhes da vida, há um controle soberano, providencial, proposital, impessoal de Deus sobre nós. Assim foi com a vida do nascimento de Jesus, desde a gravidez de Maria, como que ela se engravidou, como que José a aceitou, como que eles fugiram para o Egito, como que eles retornaram do Egito, e a gente percebe então. Então vejam bem, há uma diferença muito grande na ótica do incrédulo, naquele que enxerga o mundo só debaixo do sol para baixo, e daquele que crê, né, que tem uma visão na cosmovisão de Deus, uma cosmovisão bíblica, onde ele enxerga a vida na ótica de Deus. Então ele diz assim, em todos os fatos, em todos os eventos, há uma manifestação de Deus proposital, do Deus pessoal, soberano e providente para as nossas vidas. Vejam que isso é extremamente importante para nós. Então, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 3, ele está dizendo assim, olha, os crentes veem todos esses fatos como manifestação da providência de Deus para a nossa vida. Ele vai dizer assim, olha, a própria regularidade que frustra o incrédulo, fala assim, bem, tudo o que acontece no primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 11, que frustra o incrédulo, que endurece o coração do incrédulo, que torna ele rebelde, totalmente incrédulo para com Deus, todos esses eventos, na ótica de Deus, numa cosmovisão bíblica e divina, leva o crente, leva o cristão ao quê? Ao otimismo, ao conforto, à confiança e à esperança. Vejam que a soberana providência de Deus em todos esses fatos, em todos esses eventos, vejam bem, se eu enxergo a vida, né, na ótica de Deus, eu vou entender que há otimismo para a minha vida. Eu estou completamente confortável, eu sei que não há um ato, não há um evento, não há um acontecimento que não esteja no controle soberano da providência de Deus. E isso promove no meu coração conforto, isso promove no meu coração confiança de que eu sei quem está dirigindo a minha vida, a vida de cada um, a vida deste mundo, deste universo, é o próprio Deus soberano. Então vejam bem, aquilo que é frustração para o incrédulo me traz conforto, me traz confiança, uma profunda esperança nesse Deus. Veja aqui algumas considerações. Se você vive a vida sem Deus, esses eventos te causam frustrações. Você fica querendo resposta para a pandemia, você fica querendo respostas para a injustiça, você fica querendo resposta porque você sofre, por que o outro prospera, você não. Você fica questionando por que você é infeliz, o outro é feliz. Então vejam bem, se você vê a vida e vive a vida sem crer num Deus que tem uma soberana providência sobre as nossas vidas, você vive a vida frustrada. Você não tem significado para a sua vida nem sentido para a sua vida. Isso torna, por exemplo,
todos esses eventos, por exemplo, uma pandemia, numa ótica mundana, numa cosmovisão humana, numa vida de um incrédulo, o que é? É sem sentido essa pandemia, é infrutífero. Mas numa cosmovisão, numa soberana providência de Deus, nós encontramos significado. Enquanto o incrédulo não encontra significado nessas coisas, além de todos esses acontecimentos, além de todos esses eventos, machucar o homem, machucar o seu coração, endurecer o seu coração, isso não significa nada para ele no final da vida. Mas para nós, tudo tem sentido, tudo tem valor. Vejam bem, nós precisamos entender sim que um universo que é governado pela providência de Deus, numa ótica do cristão, que está nesse relacionamento com Deus vivo, com o pessoal. Vejam bem, você se relaciona com Deus, você tem uma convivência com Deus, você crê na sua soberana providência. Não existe eventos sem sentido no qual nós simplesmente somos vítimas. Olha que diferença isso faz. Se eu tenho uma visão da cosmovisão de Deus, se eu entendo cada evento, todos os eventos, todas as circunstâncias, sejam eles bons ou ruins, se eu vejo tudo numa ótica de Deus, então eu vou dizer assim, não há eventos sem sentidos nos quais nós somos simplesmente vítimas. Não, nós não somos vítimas. O cristão que tem uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão de Deus, ele não é vítima em circunstância nenhuma. Ele não tem perdas no fim último em nenhuma circunstância. Você pode perder alguém querido, você pode perder um bem material, mas em última instância, aquilo não é perda. Aquilo coopera para o nosso bem numa ótica divina, numa cosmovisão divina. Então o cristão chega assim, olha, todo evento, toda circunstância, por que nós não somos vítimas? Porque em todos os eventos, em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida, não importa se sejam boas ou ruins, ela tem um propósito maior. Primeiro, é glorificar a Deus. Então, se nós choramos, se nós perdemos, se nós sofremos pandemia, se nós temos perdas ou não, se nós temos vitória ou não, o fim dessas circunstâncias, desses eventos, debaixo da soberana providencial de Deus, da soberana providência de Deus, o que faz? Primeiramente, glorifica a Deus. Segundo, coopera para o meu bem e para o seu bem. Isso conforme Romanos 8:28, que diz que todas as coisas absolutamente cooperam para o nosso bem, segundo o propósito de Deus. Então, a minha pergunta para você é, qual é a nossa resposta a essas coisas que não podemos compreender nessa vida numa ótica humana? Qual é a resposta que nós damos para uma pandemia? Qual é a resposta que você dá para uma pessoa quando ela pergunta a você que crê num Deus vivo, mas que perdeu o seu filho, que perdeu a sua mãe, que perdeu o seu pai, sua esposa, o seu esposo, uma pessoa que você tanto ama? Coisas que nos entristecem na vida. Qual é a resposta que nós damos para as pessoas? Nós conseguimos dar a elas um significado, uma importância, um valor do sentido da vida, das perdas, das lutas, das pandemias, do sofrimento, das dores, numa ótica, numa cosmovisão mostrando, Deus foi glorificado nessa minha dor. E mais, Deus produziu isto para o meu bem. Você consegue ver o resultado daquilo que Deus operou na sua dor? Você consegue perceber como que Deus te amadureceu, quanto que Ele te mudou, quanto Ele te tornou mais dependente, quanto Ele te tornou mais humano, mais longânimo, mais benigno, mais compassivo? Porque senão você será uma pessoa frustrada. Salomão, um dos comentaristas desse texto, diz o seguinte: a nossa resposta a essas pessoas, ao nosso testemunho para essas pessoas, é o termômetro de significado do quanto nós confiamos em Deus. A resposta que nós damos para essas pessoas, nas nossas dores, nas nossas perdas, qual é a resposta que nós estamos dando para o mundo nessa pandemia?
Embora nós estejamos, né, isolados em casa, nós não perdemos a nossa fé, nós não somos medrosos, nós não estamos deixando de ir para a igreja porque nós temos medo da pandemia. Nós deixamos de ir para a igreja por uma obediência ao Ministério da Saúde. Nós deixamos de ir para a igreja para evitar que irmãos nossos amados, que são pessoas do risco, né, de grande risco, não sejam acometidas, né, por essa Covid-19, por nossa imprudência, por nossa insensatez. Então vejam bem, nós não temos medo da Covid. Se Deus quiser nos levar, nós daremos glória a Ele, seja aqui dentro de casa. Por exemplo, a minha condição, eu não vou para a igreja pastorear, mas a minha esposa trabalha na linha de frente. Eu posso ser acometido pela Covid a qualquer momento, a qualquer hora. E eu posso morrer mesmo isolado dentro da minha casa. E eu não tenho medo disso. Mas eu não quero carregar na minha mente a responsabilidade de que eu levei alguém a óbito, que pela minha imprudência, que pela minha insensatez, eu cooperei para que alguém chegasse ao óbito. Então nós não temos medo. Então qual é a resposta que nós estamos dando às pessoas? Nós estamos em casa, mas aqui eu leio a Escritura, aqui eu adoro a Deus, aqui eu cultuo a Deus. E chegará o momento certo de nós todos, nós irmãos em Cristo, de estarmos num culto público adorando a Deus, cultuando a Deus e tributando glória a Ele, porque a pandemia serviu como uma vara de disciplina, nos corrigiu, nos educou, nos tornou mais dependentes dEle, nos tornou mais confiantes nele, no seu cuidado. Lembra-se, lá no Velho Testamento, olha que figura interessante. Lembra no Velho Testamento quando Deus colocou o sangue do cordeiro nos umbrais lá no dia da Páscoa? Ele deu ordem para que todos ficassem dentro da casa. Porque qualquer um que saísse de casa seria morto pelo exterminador. Aprenda essas lições. Pede a Deus para te dar essas lições. Hora de ficar em casa é hora de ficar em casa. Há tempo para todo o propósito de Deus. E nós temos que compreender essas lições de Deus para nós. Então vejam bem, a resposta que nós damos ao mundo não é ser imprudentes, né? Mostrar que nós temos fé e afrontar a Deus e levar todo mundo para dentro da igreja. Esse não é o melhor momento para isso. Nós temos exortações científicas, exortações e orientações médicas para que nós fiquemos em casa, para que isso não aconteça num grau, né, avassalador. A verdade é que todos nós, se não descobrir uma vacina, um medicamento, todos nós seremos acometidos pelo coronavírus. Uns de forma sintomática, outros mais grave, outros menos grave, outros vão suportar e outros vão morrer. Isso é verdade, mas nós não queremos fazer uma extrema lotação, né? Superlotar os hospitais para que pessoas morram porque cometemos imprudência, porque não fomos submissos ao tempo de Deus de ficarmos em casa. Vejam bem, Deus tem um plano proposital, pessoal, que é bom, que é providencial em todas as circunstâncias, em todas as situações em nossas vidas neste mundo. E nós precisamos submeter. Vejam bem, Salomão nesse texto, ele apresenta para nós duas escolhas. Ele diz assim, primeiro, acreditar que tudo é resultado do acaso e da operação aleatória da natureza. Não, isso aí aconteceu porque um chinês fabricou, isso é política, né? Alguém fez isso intencional, alguém queria matar a humanidade, alguém tem interesse político, o comunismo está, né, prevalecendo. Deixa eu te falar um negócio. Deus continua no trono dele, governando cada ato, cada evento, com a soberana providência dele. Nada nesse mundo é aleatório. Você pode escolher acreditar no aleatório, no acaso, na malignidade, né, meramente malignidade do homem que opera e que faz isso. Eu não estou dizendo que não tenha ninguém fazendo isso. É possível que alguém esteja fazendo isso. Mas isso está debaixo de um governo soberano, providencial de Deus. Então, ou você acredita que isso é aleatório, que isso simplesmente é o acaso, que é a operação do mal, isso é acontecimento da natureza, e se você fizer isso, não há nenhum significado para a sua vida, não há uma explicação para a sua vida, tudo é aleatório, tudo é acaso. Agora, a segunda opção que Salomão nos dá nesse texto é acreditar que é resultado do plano de Deus, que é soberano, e que esse plano de Deus é bom, que esse plano de Deus é amoroso,
que esse plano de Deus é misericordioso, que esse plano de Deus é gracioso e que ele é intencional. Nada disso está acontecendo para acaso. A hora de ficar no cativeiro egípcio é hora de ficar no cativeiro egípcio. A hora de ficar no cativeiro babilônico é hora de ficar no cativeiro. E havia tempo, o egípcio 430 anos, cativeiro babilônico 70 anos. Então nós temos que aprender a ser obedientes a Deus quando Ele levanta as suas disciplinas, as suas correções, as suas exortações, para que nós sejamos educados, corrigidos, amadurecidos na nossa fé, amadurecidos nas nossas convicções de que Deus tem um plano amoroso, proposital, cuidador, providencial, misericordioso para comigo e para com você. Não pense, não é o desemprego que te deixa passar fome. Não acredite nisso. O Deus providencial, que tem uma soberana providência em sua vida, Mateus 6 diz assim, antes mesmo que você peça a Ele o seu alimento, Ele diz assim, eu sei da sua necessidade, e se você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou te dar esse alimento. Tá? Eu controlo a economia. Eu controlo a economia do Trump. Eu controlo a economia da China, da Europa. Eu controlo a economia do Brasil. Não é o Bolsonaro, não é o Trump. Quem controla a economia no mundo sou eu. E eu controlo cada evento. Cada ação soberana é minha. Eu determino o que acontece e o que não acontece. Então você pode tomar essa decisão. Ou você se torna incrédulo, aleatório, ou ocaso, ou você decide sim. Deus tem um plano soberano, muito bom, amoroso, misericordioso, gracioso, providencial e intencional. É isso que Salomão nos ensina nesse texto. Vejam bem, em segundo lugar ele vai dizer que o consolo final do cristão está no governo providencial de Deus. Ele não encontra consolo em outro lugar. Você não encontrará. Não adianta você querer ir para a rua, trabalhar e ganhar dinheiro, porque senão você vai passar fome, você vai quebrar, você vai falir. Se você ficar em casa, você fica vivo, mas você morre de fome. Não acredita nisso, olha. O consolo da vida do cristão está no governo providencial de Deus. E Ele nos dará a sabedoria certa, a hora certa de tomar as atitudes, de tomar a providência devida. Então vejam bem, quais são as implicações dessa providência de Deus, desse soberano governo providencial de Deus na sua vida? Salomão nos ensina o seguinte, olha, a providência de Deus, primeiramente, é o consolo final para nós. Você pode ver isso no versículo de número 11. Quando ele diz assim, olha, tudo fez Deus no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ele diz assim, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus continua controlando. O que Salomão está dizendo? Deus ordenou tudo, absolutamente tudo, de acordo com o seu devido tempo, de acordo com o seu propósito. Irmãos, essa pandemia não está descontrolada por Deus, está descontrolada pelo homem. Mas ela não está descontrolada por Deus. Deus continua providencialmente agindo e usando a pandemia como vara de disciplina, como vara de maturidade, como vara de correção, como ensinamento para a vida do cristão e como punição para a vida do ímpio e do rebelde. Daquele que crê numa vida aleatória, aquele que crê numa vida meramente numa cosmovisão humana. Vejam bem, faz tudo apropriado em seu tempo. Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com o tempo, mas segundo o conselho da sua vontade, não segundo o nosso conselho. Ele estabeleceu a eternidade no coração dos homens para causar esse medo. A eternidade, ela nos causa medo por quê? Porque nós temos medo da morte, nós não nascemos para morrer. Por isso que a morte, por isso que uma pandemia, por isso que as dores, os sofrimentos da vida nos causam medo, temor, porque nós somos criados para uma eternidade. E o homem não consegue descobrir todas essas coisas por si só. Ele precisa de Deus. A partir do versículo 14 ele diz, olha, isto faz Deus para que os homens temam a Ele. Deus deu a todo ser humano um sentido inato no seu coração sobre Deus. Todo homem sabe que existe Deus lá no coração dele. Todo homem. O problema é que o pecado o corrompeu e ele não consegue discernir qual é o Deus verdadeiro. Mas está lá no coração dele que existe um Deus soberano, providencial, que governa todas as coisas. O grande problema é que o pecado não deixa ele discernir
quem é o verdadeiro Deus, se é o ateísmo, se é a incredulidade, se é o prazer da sabedoria, se é o prazer da carne, se é o prazer do trabalho ou qualquer outro prazer, se é o Deus Sol, se é Deus Lua ou qualquer outro Deus. E somente o cristão, somente aquele a quem Deus se revela a ele, consegue compreender isso. Ele está dizendo, olha, não só há esse sentido, esse significado inato de Deus lá no coração, como Deus colocou no coração do homem que há um significado e há ordem nessa vida. Por mais que os cientistas tentem provar o contrário, há um significado, há uma ordem nessa vida. Os incrédulos não podem viver como se não houvesse esse significado. Esse significado está lá dentro dele. O grande problema é que ele não consegue achar a resposta. Ele não consegue achar a solução. Mas você que é cristão, eu que sou cristão, nós conseguimos achar no Deus soberano, na sua providência, no seu cuidado, no seu tempo, no seu propósito para as nossas vidas. E mais, Deus não permitirá que eles vivam constantemente com a ideia de que não há significado e que não há Deus e que não há um propósito. Deus há de tratá-los, cada um com severidade. Do versículo 9 ao versículo 14, Deus está ordenando tudo de acordo com o seu propósito. Vejam bem, a providência de Deus é permanente, a providência de Deus é efetiva, ela é completa e ela é segura. Deus ordena os que conhecem e desfrutam da sua vida. Ou seja, Deus trabalha na minha vida, na sua vida, segundo o propósito dele, segundo a vontade. E ele mesmo nos moverá a ter reverência, a ter temor por ele. Esse Deus nos chama, ele nos habilita sim, ele nos capacita a conhecê-lo. Em contrapartida, ele age no coração do ímpio para que cada vez mais ele endureça na sua rebelião, para que no dia do juízo ele sofra as consequências. Então Salomão está perguntando ou dizendo para mim e para você, não olhe para esses eventos da vida debaixo de uma perspectiva mera humana e a parte de Deus. Ele diz assim, olhe para todos esses eventos numa cosmovisão divina, num Deus que tem a soberana providência, cuidado, controle sobre todas as coisas, sobre todos os eventos que acontecem no mundo. Terceiro e último ponto, irmãos, a injustiça fora da soberana providência de Deus. O ímpio, o incrédulo, ele não consegue achar uma resposta para a questão da injustiça na terra. Mas do versículo 16 ao versículo 22, Salomão está dizendo aí que esse texto nos mostra o problema inexplicável fora da soberana providência de Deus. O ímpio não consegue entender, ele não vai achar uma explicação para isso. O incrédulo vê isso como um problema insolúvel, não há uma resposta, um problema que não pode ser resolvido, não pode ser respondido à parte de Deus ou à parte de uma cosmovisão divina. E esse problema, injustiça, causa terror, causa medo, causa espanto na humanidade. Eles não conseguem. Você culpa quem? Simplesmente o quê? Que entrou com essa injustiça, que causou essa injustiça. Por que no mundo há tanta injustiça? Por que há tanta desigualdade social? Por que tantas pessoas morrem inocentes? Por que tantas pessoas morrem de fome? Por que tantas pessoas vivem da miséria? Vejam bem, do versículo 16 ao versículo 17, para esse problema, só o crente pode dar uma resposta. Só a Bíblia pode responder. Se você acredita numa ordem aleatória, sem significado, você não tem resposta para a injustiça. Por quê? Por que o incrédulo, por que aquele que acredita numa vida aleatória, sem significado, não tem resposta? Porque ele não tem um ponto de referência para determinar o que é bom e o que é ruim. Vejam bem, como que o homem consegue estabelecer um padrão, um referencial para dizer o que é bom, o que é justo, o que é injusto? Ele se espelha em quê? Ele se baseia em quê? Ele se fundamenta em quê para estabelecer esse padrão do que é justo e do que não é injusto? Ou daquilo que é justo e do que é injusto? Ele não tem. Então vejam bem, somente Deus e unicamente um Deus transcendente, um Deus criador, um Deus que é santo, um Deus que é soberano, um Deus que é justo, um Deus que é reto, tem esse padrão
do que é o bem e do que é o mal. Nós não podemos encontrar isso fora do ser de Deus. Então, nós cristãos podemos ter esperança quando vemos um mundo cheio de injustiça. Por que nós conseguimos contemplar a injustiça e saber que há um significado, um sentido naquela injustiça? Porque nós temos um Deus que é padrão do bem e do mal. Nós temos um Deus que é padrão da justiça e da injustiça. Ele consegue distinguir essas coisas para nós e ele diz assim: o justo é justificado em Cristo Jesus. O ímpio será condenado e sentenciado no dia do juízo final, numa condenação eterna por cada injustiça praticada. O justo é declarado justo de todas as suas injustiças em Cristo, porque Deus puniu e cobrou cada uma de nossas injustiças na pessoa de Cristo. Então, somente Deus transcendente, somente um Deus que é reconciliador, somente um Deus que é redentor, nos dá a real resposta com respeito à injustiça no mundo. Todos os que eram injustos e são justificados em Cristo tiveram a sua injustiça punida na pessoa de Cristo. E todo incrédulo, todo aquele que tem uma cosmovisão humana e todo aquele que crê num significado aleatório da vida, ele será punido por causa da sua injustiça a uma condenação eterna, ao fogo eterno. Versículo 17 diz assim, olha, ele fala dessa injustiça, versículo 16 diz assim, olha, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. O justo, ele julga na pessoa de Cristo. O perverso, ele retribuirá a justiça, a punição e condenação para todo ímpio. Versículo 18 a 21, quem nega a Deus ou tenta viver separado de Deus, para ele não há esperança. Você pode observar do versículo 18 a 21. Se você nega a Deus, se você não enxerga Deus como o soberano na sua providência em todo o propósito do evento, para você não há esperança. Agora, para aquele que crê em Deus, que crê numa cosmovisão bíblica, que crê num Deus soberano em sua providência, há significado, há resposta e há sentido. Não há na vida do incrédulo, assim, o incrédulo não consegue distinguir a diferença, né, entre a sua existência e uma existência de animal. Ambos morrem e vão para o mesmo lugar. Ele não tem assim uma resposta. Concluindo, irmãos, para a gente pensar, duas perguntas. Quando os problemas surgem na sua vida, como que você vê os problemas? Como que você vê cada evento desse? E por fim, qual é a sua esperança em resposta aos problemas da vida? Que esperança você tem diante das pandemias, diante das dificuldades, das perdas e das dores? Você tem alguma esperança? Você tem alguma resposta bíblica? Diante do problema mais difícil, você, cristão, pode confiar plenamente que tudo que chega até você vem das mãos do Pai para a sua vida, para o nosso bem e para a glória dele. Através de todos os eventos e acontecimentos da nossa vida, Deus muda a nossa vida. Então, que Deus, né, nos abençoe nesta manhã, que Deus aplique a sua palavra ao seu coração e ao meu coração nesta manhã. Que nós sejamos agraciados por Deus e que nós façamos isso, olha, uma visão da soberana providência de Deus, a perspectiva do cristão difere do incrédulo, o consolo final do cristão está no governo providencial de Deus, a injustiça fora da soberana providência de Deus não há significado, não há resposta para ela. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, que Ele aplique a sua palavra ao meu coração e ao seu coração e que você considere todas essas coisas na ótica de Deus, no plano de Deus, no tempo de Deus. Há tempo para todo propósito, para todo evento, para todo acontecimento em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, tá? Que Deus assim nos sustente para a honra e glória dele. Ok? Austin, um abração, bom dia. O Eliane, um abração. Karine, o MP do Limoeiro, que está aí juntamente conosco. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Ivonete, um abração, Deus abençoe você. Degmar, né? Deb está aí. Deb Araújo, Débora Gomes. Então que Deus assim nos abençoe. O nosso tempo está acabando aqui. Vai finalizar aqui o nosso tempo de 1 hora, né? Mas nós aguardamos vocês à noite, às 19h30, para a gente ver o 3º capítulo de Ruth. Abração Edileus, abração Cleide, Kátia,
Muito obrigado, Carolina Macedo. Muito obrigado pela sua presença. Deus os abençoe. Se encerrar o tempo aqui, eu já estou dando um abraço em todos, agradecendo a todos e convidando a todos para o louvor às 18h30 com o Hélida e às 19h30 conosco para a gente estudar o capítulo 3 de Ruth. Deus abençoe Geraldo, Samuel. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, tá bom?